gente sabe que Jesus é o médico, a gente sabe que Jesus é a cura, mas a gente vem e o nosso imediatismo, a gente quer tudo para ontem, a gente quer que as coisas aconteçam no mesmo instante. As ansiedades vêm e a pessoa vai. Tem muita gente que até sai da igreja, tem muita gente que fica até procurando em lugares errados. Por quê? A ansiedade está consumindo ela, o imediatismo, querendo tudo na hora. Mas Jesus é um remédio, Jesus é cura, Jesus é um médico. Mas muitas vezes a gente quer pular etapas, e Deus quer trabalhar com a gente no tempo certo, porque milagre a gente não recebe quando a gente quer, quando a gente está preparado. Muitas vezes o que a gente tem pedido a Deus é no caminho que a gente ganha tanta coisa de Deus, e quando aquilo que a gente almejava acontece, Deus já construiu tantas coisas grandes dentro da gente, já deixou a gente mais forte, já deixou a gente, de pé. Então por isso que tem até uma coisa, o pessoal usa aí uma frase aqui forte mesmo: só vive o propósito quem aguenta os processos. Que é um processo para tudo. Nada acontece de repente e nada muda de repente. Eu botei até no meu status, quem tem meu contato já viu lá. É uma ilustração muito forte, porque é muito verdadeira. Tinha um homem que conversando com Deus, ele pergunta, ele fala para Deus: Deus, o que é 10 mil anos para o Senhor? Aí Deus fala assim: para mim é 1 segundo. Aí o homem pergunta: Deus, e 10 mil dólares? O que é 10 mil dólares para o Senhor? Aí Deus fala: para mim é como 1 centavo. Aí o homem, poxa. O homem foi lá, pensou: deixa eu perguntar, Deus, me dá 1 centavo? Aí Deus falou: claro, espere só 1 segundo. Só espere 10 mil anos. Os processos precisam do processo. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira. Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é eu sou, ou seja, é Deus de presente, é Deus de agora, é Deus de já, que Ele está aqui na tua vida. E é hoje que Ele quer trabalhar na tua vida. O tempo, o dia se chama hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso. E Ele está aqui. Antes de eu ler, presta atenção aqui em mim. Antes de eu ler aqui, eu só passar aqui, domingo outro eu preguei, e teve uma hora que a gente fica nervoso, E eu acabei pulando um versículo aqui que era muito importante de falar. Era sobre a gente estava aprendendo com Jesus, e eu citei alguns versículos e eu falava o que ele estava querendo dizer com aquilo, Mais do que ele melhor do que o que ele disse é o que ele quis dizer com isso, E eu esqueci de falar esse versículo aqui sobre a obra de Deus, e eu preciso só falar esse versículo, que é Mateus 9:38. Depois você lê em casa, Mateus 9:38. E Jesus fala assim, ele começa primeiro, ele fala assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Aí no 38 ele diz assim: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, para a sua seara. E o que Jesus nos ensina aqui é muito forte, Muito forte. Que a gente ora para Deus trazer ajudadores.
E aqui no caso, o pastor Carlos estava aqui. Ele foi o primeiro aqui. Então, ele orou. Veio ajudadores para cá. Se o ajudador veio, todo ajudador tem que ter a visão dele. Porque senão, não foi Deus que envia. Porque se é o dono da seara que envia, ele não vai enviar coisa que vai bater de encontro, que vai ser contrário a quem orou para enviar. Você está entendendo a lógica? Por isso que a gente tem que sempre se alinhar com a visão do líder. Porque ele está aqui, ele orou. E quando Deus traz ajudadores, é para ajudar, não é para mudar. A gente precisa sempre respeitar isso. Você quer fazer alguma coisa? Pergunta para ele o que tem para fazer. O que o senhor quer fazer? E ele vai dar orientação, porque ele está aqui. Ele orou para que você viesse. E aí você veio. Amém? Então é que eu tinha esquecido aqui, tanta coisa que a gente acaba escrevendo aqui. Agora vamos à palavra lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Um só, versículo 23. Posso ler? Está escrito assim na minha Bíblia. Eu vou ler ali. É a NVI também, né? Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Vou ler de novo. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha para mim aqui. Esse versículo aqui, ele fala muita coisa. Muita coisa para a gente explorar nesse versículo aqui. Olha só o que ele quis dizer ali. Olha o que ele quis dizer com aquilo ali. O que ele está dizendo. O que Deus está dizendo para a gente aqui. Né? Olha lá. Não continue bebendo somente água. Tome um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Deus está falando uma coisa. Deus está falando aqui, eu peguei pelo menos 3 coisas. Você vai pegar um monte de coisa que Deus fala aqui. Mas primeiro 3 coisas aqui. Primeira coisa que ele diz para a gente. Ele diz que nem tudo é espiritual. Ele está falando ali, ó. Tome um pouco de vinho. O que ele está falando? Nem tudo é espiritual. Segunda coisa que Deus fala aqui. Ele fala lá, não bebe, mas tome um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Nem tudo se resolve só com oração. Devemos orar em todo o tempo. A primeira coisa é a oração. Primeira coisa. Está tendo infarto, ora e leva no médico. Ou leva no médico orando. Vai orando, levando no colo e vai orando. Mas ora. Mas o que ele está falando aqui? Nem tudo se resolve só com oração. Presta atenção. O que ele fala mais? Terceira coisa, é preciso usar os recursos e as ferramentas disponíveis. O que ele manda usar? Usa o vinho para o seu estômago, né? E para as suas frequentes enfermidades. Novamente, naquela época, seria o vinho para o estômago. Hoje, tem remédios mais adequados, mais modernos, que vai ajudar as enfermidades, né? E aí ele fala do estômago. Mas aquela ali era uma enfermidade de Timóteo. E vamos dizer que seja gastrite, úlcera, alguma coisa aqui. Se eu perguntasse aqui quem tem gastrite e úlcera, acho que algumas pessoas, ou talvez ninguém aqui, levantasse a mão. Mas no tempo de hoje, qual é a doença que pega quase todo mundo aqui? A ansiedade. A ansiedade. É a ansiedade. Até a pessoa pensa que não é. É a ansiedade que faz a pessoa comer sem precisar comer, sem estar com fome. É a ansiedade que não deixa a pessoa dormir, que a pessoa está ansiosa, preocupada. É a ansiedade que não deixa a pessoa viver. Ela está tão focada no futuro
e esquece de viver o presente que Deus deu de presente para ela. Então a ansiedade é o mal que acomete muitas pessoas nos dias de hoje e muitos dos nossos irmãos. A ansiedade, ela até paralisa o crente, ela faz com que nós tomemos a frente de Deus. Passamos à frente de Deus em muitas coisas. E com isso o que acontece? Aquilo que seria bênção vira maldição. A gente começa a atropelar tudo. Então, ali, ele estava ensinando ali que a gente precisa usar também os recursos, que a gente tem que usar também os recursos disponíveis para a gente. Precisamos. É que ele falou, porque ele fala assim, ele não fala assim, ó, fique só orando. Não, ele fala, não tome somente água, mas tome, esse caso, vinho ali, seria uma medicação para ele. Para aquele problema. Que aí ele estava falando justamente, nem tudo é espiritual. E a gente precisa ver que as coisas mudaram. A palavra de Deus não precisa de atualização, não precisa, ela é perfeita, ela é atual. Mas quem que mudou? Nós mudamos. A humanidade mudou. Hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma no auge de Roma. Uma criança de 7 anos hoje tem mais informação do que o imperador de Roma. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Aí às vezes aí você não vê por que as coisas estão mudando. Que mudou somos nós. Então a gente precisa também mudar a forma de encarar algumas coisas. Porque senão a gente fica lutando, fazendo tudo mesmo e não sai do lugar. E a gente fica lutando, fica querendo fazer e as coisas, e a gente não consegue romper um ciclo. E Deus está falando, Deus está nos orientando. A gente precisa se adequar. Porque uma coisa que eu sempre digo aqui, e às vezes as pessoas podem até me criticar, mas hoje, quando naquela época, assim que vê a televisão, aqueles cristãos mais fanáticos, eles falavam que é a televisão do diabo, certo? Falavam isso, né? Eu já penso o seguinte, a televisão e a internet, para mim é como uma faca. Televisão e internet é como uma faca. Ela pode servir para você estar em casa, você está uma família tomando um café da manhã, passando manteiga no pão em família, ou a mesma faca pode estar no quarto sozinho se matando. A faca. Isso vai depender como você usa ela. Hoje em dia, o mesmo telefone que a pessoa abre a Bíblia é o telefone que a pessoa vê pornografia. Hoje em dia, por isso que eu digo, a internet, ela é como uma faca. Você pode usar para momentos bons, passar lá aquela manteiga, cortar aquele bolo gostoso, sabe? Você corta lá para comer em família, né? Ou pode levar para o quarto a faca e cometer suicídio. Você está entendendo? Que muitas pessoas não navegam na internet, elas naufragam. Então, Deus hoje, Ele nos mostra aqui para a gente poder se adequar, porque os tempos mudaram e nós mudamos. Então, se a gente não conseguir se a gente não se despertar para isso, a gente entra no ciclo. Toda hora a pessoa está firme e está fraco, está firme e está fraco. Aí depois a igreja enche, igrejas vazias. Igreja enche, igrejas vazias. Então a gente precisa entender. E aí, que Deus me colocou aqui, porque a gente precisa ver que a gente mudou,
pior adversidade que existe é a adversidade que está dentro da gente. Preste atenção nisso. Essa é a pior adversidade dentro da gente. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Por que eu falo isso? Quando você fala essa expressão, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Geralmente é a pessoa que sabe, mas está fazendo vista grossa, está fingindo, não está se importando com aquilo que realmente ela sabe que faz mal. Então, eu peguei aqui 3 passos para a gente, que a gente precisa, né? Para a gente poder romper, para a gente poder avançar. Nós precisamos avançar, a gente não pode ficar rodando em circo. A gente não pode estar um dia bem, um outro dia mal. A gente não pode ficar ali. A gente tem que romper. A gente tem que crescer. Temos que seguir. E Deus quer isso para a gente. E eu coloquei 3 passos aqui. O primeiro passo, escuta. O primeiro passo é se esvaziar de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar. E aí você vai ver que esvaziar de si mesmo tem tudo que ver com nascer de novo. Porque quando a gente fala nascer de novo, ela abrange tantas coisas, tem tantas dimensões do nascer de novo, e uma delas, né? Porque quando você nasce de novo, você nasce do Espírito. Mas aí você fala assim, pô, mas você nasceu do Espírito e você continua a mesma coisa? Para aí. Porque tem várias dimensões. Porque o nascer de novo, você é o quê? Zera tudo. Você é uma nova pessoa. Vai embora tudo. Até adoração. Até adoração. Quem que Deus procura adoração? É quem nasceu de novo. Quando Jesus encontra lá em João capítulo 4, versículo 23, ele fala com a mulher samaritana, e a mulher samaritana, ela até pergunta para ele, ela fala assim, olha, os antigos dizem que o lugar de adoração é no monte Gerizim. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, lá no templo de Salomão, lá em Jerusalém, né? Aí Jesus fala assim, chegou a hora, né? Vem a hora e já chegou, que não é ali nem lá, nem em Jerusalém, nem no monte. E aí ele vai falando que o que Deus procura são os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ele fala assim, Deus é espírito. Por isso que Jesus, quando fala com Nicodemos, Jesus fala assim, é necessário nascer de novo, nascer da água e do espírito. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do espírito é espírito. Quem que Deus quer? Quem nasceu do espírito. E quem é a verdade? Jesus. Quem está em Jesus, quem nasceu do espírito. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. Que nasceu de novo. Que nasceu do espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Ele fala isso no versículo. João 4, no 23 ou 24, ele fala, porque Deus é espírito. E precisamos nascer do espírito. E a gente precisa nascer de novo. E para nascer de novo, a gente nasce do espírito. A gente muda de natureza. E é só isso? E tem o processo. Se esvaziar. Por que se esvaziar? Porque tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe, tudo que você assiste, tudo que você olha, passa pelo filtro do eu. Do teu eu. Quando você olha para qualquer coisa, você vê, você assiste, passa pelo teu filtro, passa pelas tuas ansiedades, pelos teus traumas, passa tudo por você primeiro, para você enxergar aquilo. Por isso que você enxerga de um jeito, o outro enxerga do outro, porque ela passa por você primeiro. E aí, quando a gente nasce de novo, a gente passa a ter os olhos bons. A gente passa a ter
outra natureza, passa a enxergar as coisas como Jesus enxerga. A gente não enxerga mais como a gente enxergava. A gente passa a enxergar como Jesus enxerga as coisas. Então a gente precisa, porque tudo é impactado como a gente está por dentro. Toda a situação é enxergada, é percebida de acordo com como a gente está. Do jeito que você está, é o jeito que você vai perceber até a minha pregação agora. Você pode criticar, o outro pode elogiar, mas eu estou falando a mesma coisa. Porque passa no filtro do teu eu, dos teus traumas, até o relacionamento com Deus. Escuta o que eu vou falar. E isso é muito importante. Escuta o que eu vou falar, isso é muito importante. Até o relacionamento com Deus depende do teu filtro com o teu filtro. Porque da maneira que você tem ali os seus padrões, e muitas vezes influenciado pelas suas experiências, é a maneira que você vai enxergar Deus. É a maneira que a gente enxerga Deus. É assim, teve um homem de Deus, grande homem de Deus, ficou órfão com 6 anos de idade. 6 anos de idade, a mãe dele morreu. O pai dele não ficou com ele, deu para ele para uns amigos. Ele não deu para tia, não deu para avó, não deu. Ele deu para os amigos criar. E quando o garoto ficou adolescente, o garoto foi fazer teologia. Aí o pai falou assim: não, teologia não. Mesmo eu não criando, mesmo eu não cuidando, teologia não. Você vai fazer direito. Aí ele mudou a faculdade para fazer direito. Mesmo de longe. Aí, qual era a percepção desse homem? Qual era a referência de pai? O que ele tinha como referência? Foi a maneira que ele enxergou Deus. Que Deus fazia a seleção de pessoas. Deus não faz seleção de pessoas. Viu o Salmo 145? Está aí, ó. Salmo 145, versículo 8 e 9. Olha o que está escrito ali. Vamos botar aqui, ó. Não, 145, 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Vai o 9. O Senhor é bom para algumas pessoas. Não. É o quê? Para todas. E a sua compaixão alcança algumas pessoas. Todas as criaturas, todas. E o outro versículo que está aqui, Mateus 6:35. Olha só isso aqui. Isso aqui até escrevi uma coisa forte, que às vezes as pessoas ficam falando uma coisa, né? Tem gente que fala assim: foi Deus que afundou Titanic. Já ouviu? Quem já ouviu falar isso? Bota aí, Mateus 6:35. Amem, porém, seus inimigos, façam-lhe um bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande. Vocês são filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso. Por quê? Ele é bondoso? Para quem? Até para os ingratos. Até para os maus. Deus é bondoso. O que a gente colhe é o que a gente planta aqui mesmo, não é castigo de Deus. Porque Deus não é injusto. O dia da ira é o dia da ira, o dia do julgamento é o dia do julgamento. Ele não fica incomodado antes, não. Ele não é igual a gente. A gente tira, né? A gente muitas vezes faz a leitura de Deus através da gente. Mas Deus é bem resolvido, Ele não está incomodado com isso. Entendeu? Nada muda, abala Ele, não. Ele é Deus. Como eu falei, a igreja cheia ou vazia, para Deus, Ele continua sendo Deus. Quem está perdendo é a gente. Então, a gente precisa ver como é que a gente precisa se esvaziar. Porque
se a gente não se esvaziar, tudo que a gente vai vendo é de acordo com as nossas, que a gente foi, as nossas experiências, o que a gente foi marcado, as nossas crenças, tudo que foi registrado pela gente, e é dessa maneira que a gente enxerga tudo. É muito fácil a gente ver, o pastor está 23 anos aqui na igreja, né? Ele viu muita coisa que as outras pessoas viram, e as pessoas viram e não aguentaram, saíram. Mas ele viu também, mas por quê? É super-homem? Não. Ele está vendo como Jesus vê. Ele vê como Jesus vê. Entendeu? Então a gente tem que ter assim. Vamos ver as coisas como Jesus vê. E para isso é preciso se esvaziar. Mas como é que eu posso me esvaziar se eu não me conheço? Você precisa se conhecer. Por que você age dessa maneira? Por que toda hora você começa uma coisa, você não para no meio do caminho? Você precisa entender por que eu quero fazer e depois eu paro. Por que eu estou firme aqui, fazendo o propósito, depois eu quero continuar na igreja e não consigo? Por que você precisa entender? Por que disso? Para você se esvaziar. Porque Jesus é a verdade. E Ele nos mostra a verdade em nós. Você precisa reconhecer a verdade de Deus em você. E Ele vai mostrando quem somos nós, qual a nossa motivação. E isso é forte, porque essa é a nossa motivação. E Deus vai mostrando. Eu sempre digo, irmãos, o diabo existe, tá? Existe. E ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não brinca em serviço. Mas o nome de Jesus é poderoso. Quebra todo o mal. Contra quem está com Deus, o diabo não pode tocar. Se a gente recebeu de Deus a libertação, o diabo não pode tocar ali. Tem muitas coisas que são quem? Somos nós mesmos. O nosso pior inimigo não vai ser o diabo, é sempre a gente. Lá em Tiago diz assim: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. O que ele diz? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essa o atrai e o seduz, né? E induz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Mas é muito forte. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. É o que está escrito na Bíblia. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ele não falou assim, cada um é tentado pelo diabo. Ele falou isso, não está escrito isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O diabo pode aparecer muita coisa ali, mas você é tentado aqui dentro. E isso aí é tema para uma outra conversa. Vamos acabar aqui. Aí, nós somos nosso maior inimigo. Aí a gente precisa se esvaziar. Aí é o segundo passo importante. Esse talvez seja mais importante, o segundo passo. Você precisa fazer uma reeducação alimentar. Mas não é de alimento para carne, alimento para a alma. Nós precisamos fazer uma reeducação alimentar. Alimentar, né, da alma, alimentação da alma. Eu vou dizer algo para vocês aqui, novamente. O nosso pior inimigo, um dos piores, né, tirando a gente, fora, Rede Globo. Rede Globo. Alguns programas da Netflix, né? São os piores inimigos. Novela da Rede Globo. Ou você acha que você não tem atitudes influenciadas pelo mundo da Disney hoje? Você acha que você não tem?
elas são nossos piores inimigos. Eu sempre digo isso, eu faço aqui, é muito legal. O médico vai lá, você vai no médico, o médico, vamos botar uma doença que é recorrente, pressão alta. O médico passa ali o remédio para você. Aí você pega o remédio, você vai todo mês no médico, você pega o remédio todo mês, você toma diariamente, certinho, você toma certinho, mas você continua comendo embutidos, né? Que presunto, salame, mortadela, que tem muito sal. Você continua tomando torresmo, você continua comendo azeitonas. Aí você volta no médico, poxa vida, já estou aqui há 1 ano aqui, eu venho aqui, eu estou fazendo tudo que o senhor manda, mas eu continuo com a pressão alta, ela não abaixa. Aí a pessoa continua vindo para a igreja, mas está fraca. Mas o que você está comendo? A tua alma está se alimentando. Será que você está vendo tantos esses programas? Será que você está vendo tantos esses programas que estão alimentando sua alma? Novamente, irmãos, a Bíblia diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma coisa. E essas coisas às vezes têm dominado as pessoas. As novelas, eu já falei isso, eu falo mesmo, tem que falar do que está prejudicando. Porque o que para uma geração era inadmissível, para essa geração não tem nada a ver. Por quê? Porque foi colocado na cabeça. A televisão é um meio de comunicação de massa. O que é massa? Massa, se tem a massa de pão, você molda ela de qualquer forma. Massinha de criança, você molda do jeito que você quer. Do jeito que você quiser, você molda ela. Ela bota a pessoa, ela muda a cabeça de pessoas para a política, ela muda. É fácil você ver. A novela dita moda, dita gíria, e você não acha que não dita comportamento? Assistir repetidas vezes gera assimilação dentro da gente, mesmo que a gente não queira. Mesmo que você não queira, assimila. Porque é repetição, a gente aprende pela repetição. Eu aprendi a dirigir com 13 anos de idade. Meu pai falou assim, eu falei para meu pai, pai, eu sei dirigir. Aí ele falou, sabe mesmo? Ele botou o carro assim numa campo de futebol. Aí eu peguei o carro e dei a volta, dei uma volta. Ele, pô, tu sabe mesmo, então vamos para a rua. Eu fui para a rua. Aí já, estratégia também, o senhor usou essa vez. Você vai levar a gente para a igreja. A igreja ficava um pouquinho longe. Eu ia dirigindo e dirijo até hoje. Só fui uma vez na autoescola. Naquela época podia. Fiz só a baliza e aquele subida, né? Aí depois vai para lá. Mas o que eu quero trazer? Como que eu aprendi? Olhando. Olhando. E tu acha que você não aprende olhando? Se eu pego 2 crianças aqui, que nunca jogou algum tipo de jogo, mas uma assistiu na televisão e a outra não assistiu, quem que você acha que vai se dar bem? Quem assistiu. Hoje as pessoas estão uma vida romantizada. Por quê? Porque as novelas criaram isso. E novamente, você de forma racional, você não segue, mas você segue irracional. Até a moda é ditada por isso, gente. Não se escandalize. A gíria que eles falam lá, ela vira moda para cá. Então, a gente precisa enxergar por que a gente não anda, a gente não caminha, porque a gente está tomando remédio. Lembra do remédio da pressão que eu falei? A gente está vindo para a igreja, a gente está buscando o Senhor, mas a gente está fazendo as mesmas coisas lá fora.
Médico, por que minha pressão não baixa? Se eu estou vindo aqui todo mês, se eu estou tomando remédio, só manda. Mas a tua alimentação está horrível. Você está assistindo coisas que estão te contaminando, você não está nem percebendo. O que é um presuntinho? O que é um presunto? O que é né? Uma linguiça, salsicha? Uma bomba. E aí, o que a gente está assistindo? O que a gente está alimentando nossa alma? E novamente, irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou me deixar dominar por nada disso. Você não pode se deixar dominar. Então a gente precisa que eliminar essas coisas, fazer uma realimentação. É tolice você querer ter resultados diferentes agindo da mesma maneira. É tolice. Eu diria ingenuidade. Não seria ingênuo, não. É tolice. Se você está agindo da mesma maneira e você quer crescimento, como? Quero ficar firme, como? Então, a gente precisa... Está olhando essa hora aqui. Então, o nosso inimigo, Rede Globo, Netflix, é sim. Preste atenção que você está se alimentando. Um dia desse eu estava zapeando no YouTube. Olha só. Aí passou assim, tinha um programa. Aí eu olhei assim, que é isso aqui? Aí botou as pessoas lá para ficar filmando. Aí eu falei, zoológico de pessoas, seres humanos? Que as pessoas verem o que vão fazer, vai trocar. Que era um casal, que botava atrás casal. Eu falei, meu Deus, que a humanidade chegou a isso? Tem gente que assiste? Eu falei, caramba, degradação humana. Eu falei, meu Deus, os dias já são maus, não vão chegar, já chegaram. Já chegaram, os dias já chegaram. E a gente, se você estudar neurociência, você vai ver que tem um neurônio que é neurônio que ele vai repetindo, que você vai pegando ali, você vai repetindo inconscientemente, irmãos. Então, a gente precisa ver isso. Vamos lá, deixa eu andar rápido aqui. E como que eu faço uma realimentação? Realimentação. Reeducar a nossa alimentação. A gente primeiro precisa comer o quê? Do pão da vida. Jesus Cristo. Como que eu vou me alimentar de Jesus? Como é que eu vou me alimentar? As pessoas falaram isso, né? João 6,63. Acho que vamos botar aí. 6,63. Olha lá. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Aqui os judeus estavam tendo uma controvérsia, porque Jesus falou assim, quem não comer do meu pão e não beber do meu sangue, né, não tem vida. E que eles estavam falando, aí os judeus estavam falando, como é que a gente vai comer do pão dele? Como que a gente vai comer o pão? Ele vai dar carne para a gente comer? Né? Quem não comeu da minha carne, né? Eles estavam se questionando, como que eu vou? Ele vai dar carne? Os judeus perguntaram. Aí Jesus explicou, olha, preste atenção. O Espírito da vida, a carne não se aproveita para nada. As palavras que eu estou falando, elas são Espírito e são vida. Quer se alimentar de Jesus, é ler a palavra. Se alimentar desse pão da vida, é você ler a palavra. Você precisa, a gente precisa, se a gente quer alimentar a nossa alma de coisas boas, precisamos ler a palavra. A gente tem tempo para tudo. Como é que você não vai ter tempo para isso? Ou a gente é cristão mesmo? Será? É uma pergunta. A gente precisa ter tempo, como a gente tem tempo para cada coisa. Se preocupa
com comida, com o corpo vai embora. E a tua alma? Você tem alimentado com o quê? Aí você não entende. Pastor, não entendo porque vem uma notícia ruim, eu fico tão aflita. Pastor, não entendo porque eu não consigo dormir. Se você não consegue dormir, hoje no final do culto, vem aqui que eu vou orar todo mundo aqui. Se tiver mal, o mal vai sair. E se tiver alguma coisa, Deus vai te abençoar. Você vai dormir. Tem que dormir em paz. Eu durmo a hora que eu quero. Se fala assim, quer dormir 7 horas da noite? Eu durmo. Se eu fecho, eu estou igual o pastor falando, eu nem sonho. Na verdade eu sonho, só que a gente não lembra, né? Todo mundo sonha, só que eu não lembro. Eu nem sonho. Se eu falo assim, se eu quiser dormir 6 horas da tarde, eu fecho, deito, durmo. A hora que eu quiser. Se eu dormir meia-noite, eu durmo. Assim, eu não quero dar sono, não preciso. Se eu quiser dormir, é só fechar os... Eu durmo. Ah, pastor, você não tem problema? Que não tenho? Você não queria estar na minha pele, não. Você não queria estar na minha pele, não. Mas só que meus problemas, eu entreguei tudo na mão de Deus. Entendeu? É assim que a gente tem que viver. Porque se Ele não resolver, eu vou conseguir? Vai ser minha força. Então eu faço o que eu preciso, o que eu possa, no meu limite. O resto está tudo na mão de Deus. É assim que a gente tem que viver. Vamos lá. Então, irmãos, você precisa realimentar. Você precisa buscar esse equilíbrio. Eu não estou falando que você... Eu não tenho porque eu não quero. Mas você quer assistir, mas que isso não te consuma. Que isso não roube o teu tempo de Deus, de buscar Deus. Que isso não roube o teu tempo de progredir, de crescer, de estudar. Que isso não roube teu tempo. Você precisa fazer a sua gestão. E a terceira coisa, e essa aqui é a mais importante de tudo, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque como a gente pode falar uma coisa, a gente é cheio do Espírito Santo, e como que a gente... Porque assim, o Espírito Santo é Deus dentro da gente. Pô, se Deus está dentro de você, poxa vida, não tem como você ter medo. Assim, não é que você não vai ter medo, o medo pode aparecer, mas só que você supera o medo. Como eu falei naquela vez, né? O medo é a crença no mal. Você crê no mal, você crê que ele vai acontecer, você tem fé que ele vai acontecer, mas se você tem mais fé em Deus, você vence o medo. E a gente precisa vencer o medo. Quando Jesus falou assim, ó, olha isso. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu escrevi aqui forte aqui, ó. Você acha que é cheio do Espírito Santo agindo do jeito que você age? É uma pergunta para a gente refletir. Você acha que você é cheio? Vivendo do jeito que você vive? É só para cada um. É uma pergunta para cada um. Né? E eu fico muito em paz em fazer essa pergunta, porque assim, antes de você me ouvir, na verdade você só me ouve se você ouvir Deus. Você só me ouve se você ouvir Deus primeiro. Se você não ouvir Deus primeiro, você nem me ouve. Jesus falou assim, olha, se eles me ouvirem, ouvirão você. Se eles me rejeitarem, rejeitarão você. Então fique tranquilo, eu fico tranquilo. Você só me ouve se você ouviu Deus primeiro. Então se pergunte, será que eu sou cheio? E aí Jesus ele fala, você receberá poder quando descer o quê? Espírito Santo. Poder. Esse poder em todos os aspectos. Todos os aspectos. E ele diz assim, né? Quando ele disse lá, serei minhas testemunhas, né?
esse poder para ser testemunha de Cristo. É muito forte. Como você vai testemunhar uma coisa que você não vive? A testemunha fala o quê? Ela fala o que ela vivenciou, né? O que ela presenciou, o que ela viu, né? E aí, como você vai vivenciar, né? Como você vai testemunhar? Você precisa o quê? Ter essa experiência. Precisa ter essa experiência. Você precisa ter receber esse poder que veio do alto, né? E Deus vai te dar essa paz que excede todo entendimento. Eu queria que vocês ficassem de pé agora, só um minuto. Cadê os evangelistas? Vem cá, os evangelistas agora, rapidinho, pastor. É bem rápido, só para a gente orar aqui. Pastores também. Vem cá, pastora Sônia. E você, os evangelistas aqui? Cadê? Daniel. Os evangelistas, pastor, pastora Sônia. A gente falou aqui que a gente precisa receber poder quando vem do alto o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui é o principal da nossa vida. Você pode ter, por isso que eu falei, Jesus é a verdade, é a vida, é o médico, o remédio, é a cura. A gente tem recursos materiais, recursos da ciência, mas a gente tem algo muito superior. A gente tem algo sobrenatural. A gente tem algo sobrenatural. É o poder de Deus dentro da gente. E talvez você está falando assim, pastor, eu não estou conseguindo. E aí vem para cá, evangelista. É você que quer. A gente não vai orar, pastor. Só a gente só vai determinar. Seja cheio do Espírito Santo. Só isso, não vai orar. Seja cheio do Espírito Santo. Os pastores, evangelistas, vão botar a mão aqui. Vai só te abençoar. As escamas vão cair. Às vezes você está com tanta escama que os seus olhos espirituais não conseguem deixar você ver que maior é aquele que está contigo do que os problemas que te cercam. Às vezes a escama não deixa você enxergar que Deus está de pé ali na frente e você vê aquele problema e fica amedrontado. Quando Ananias colocou a mão em Paulo, que era Paulo, né? Era Saulo, virou Paulo depois, as escamas caíram, ele tinha ficado cego. E eu creio que Deus vai mudar histórias hoje. Porque você precisa praticar isso aqui que a gente falou. Mas você precisa de mais de tudo. O principal é ser cheio do Espírito Santo. Sem isso nada pra gente não tem sentido a gente estar na igreja sem estar cheio do Espírito Santo. Então bota aí, pode cantar. Enquanto o Ministério do Louvor vai estar cantando aqui, você que quer, vem aqui, o pastor vai botar a mão na tua cabeça, pastora, mais evangelista aqui. Vem para cá, quem quiser aqui, vai ser rápido aqui. Vem aqui. Venha você. Vem ser cheio do Espírito Santo. Você vai receber uma declaração. Ele vai declarar na tua vida, seja cheio do Espírito Santo. É uma determinação no mundo espiritual. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Venha, não tem. É para todo mundo. Todo mundo. Ou você ou tá bem. Não precisa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o poder que vem dos altos dos céus.
Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Seja cheio do Espírito Santo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Seja cheio do Espírito Santo. Isso é que nós mais precisamos.